O futuro não é algo que a gente espera, ele acontece todos os dias. E hoje eu quero te convidar para pensar numa ViaCred do futuro, uma ViaCred que é construída por todos nós. Olá, eu sou a Aline Pucal, colaboradora da ViaCred, e eu estou muito feliz em te receber em mais um episódio do nosso ViaCast. Hoje nós vamos falar sobre mudanças, transformações que estão acontecendo na gestão da ViaCred, na administração da cooperativa e que são muito importantes para a gente conversar com esse grupo que está aqui comigo hoje. Eu recebo o Vanildo Leone, nosso atual diretor executivo. Olá, tudo bem? Prazer estar conversando aqui com vocês. A Luciana Brick, nossa atual diretora de operações. Oi, Aline, Marcelo, Vanildo, um prazer estar aqui com todos vocês. E o Marcelo Sestari, atual diretor administrativo da cooperativa. Olá, gente. Muito bom estar aqui com vocês, tá? A gente sabe que é bastante desafiador falar de mudanças, né? Às vezes tira a gente do nosso confortável, mas o bate-papo de hoje, ele promete muita troca sobre informações importantes e que eu tenho certeza que você aí de casa vai ficar bastante interessado. Então, a gente fala muito na cooperativa sobre desenvolver líderes, né? Desenvolver pessoas, um processo que é natural e de continuidade, mas também olhando para muita oportunidade. É o que a gente fala aqui dentro, que é a sucessão natural dos nossos líderes. Né, Vanildo? E agora a gente entra um pouquinho na tua história, porque 40 anos de ViaCred, mais de 40 anos, na verdade. E esse ano, uma indicação muito especial para compor o nosso conselho de administração do Sistema Ailos. Né, uma indicação que vai rodar a partir de 2026, ainda vai passar pela aprovação das cooperativas que compõem o Sistema Ailos, assim como a ViaCred, mas que já está mudando muita coisa por aqui. E eu queria que tu contasse um pouquinho mais pra gente sobre isso. Pois bem, a ViaCred, você sabe, nós fazemos parte como uma cooperativa integrante do Sistema Ailos. São 13 cooperativas. E a ViaCred é a cooperativa fundadora, né, que em 2002, quando o Sistema Ailos foi criado, e a Central, a ViaCred foi uma das 3 cooperativas que deram início ao Sistema Ailos. E a ViaCred continua sendo a maior cooperativa que compõe aquele sistema, e também desde a época a ViaCred tem compromissos de contribuir na gestão da cooperativa central, indicando, por exemplo, a composição do conselho de administração daquela central. Então, a ViaCred, com essa responsabilidade, com esse compromisso, ela me indicou um representante da ViaCred para fazer parte desse conselho a partir do ano que vem. Então, obviamente que a central ou o Sistema Ailos, ele existe justamente para apoiar as cooperativas e para que essas cooperativas possam apoiar o seu cooperado. Então, o sistema ele é uma estrutura de apoio, uma estrutura de fornecimento de serviços, mas, acima de tudo, de garantir a unidade dessa relação com o cooperado. Então, essa representatividade faz parte do compromisso e, portanto, a ViaCred me indicou. E compondo, de certa forma, uma questão que já vinha acontecendo antes. Então, o Sr. Moacir Krambeck, que é o atual presidente do Sistema Ailos, ele também foi presidente da ViaCred por 25 anos e agora ficou 23 anos como presidente da Central. E agora chegou o momento de fazer essa transição também. E a ViaCred, com esse compromisso, então, me indicou para compor essa estrutura de governança, né, de continuidade. É óbvio que a gente encara isso como um desafio, como um compromisso, como já foi dito, mas também isso traz mudanças, um olhar de futuro, né? Primeiro mexe com as nossas atuais, eu diria assim, realidades, né? Tanto de profissionais quanto de cooperativas, mexe com a estrutura como um todo, mas a gente aceitou como uma oportunidade, acima de tudo, como eu diria assim, com esse propósito, né, de contribuir nessa jornada. Então isso faz parte, essa indicação minha para lá, mexe com a estrutura de governança na diretoria da ViaCred. É lógico que a gente vem com muita, eu não diria preocupação, mas vem com um olhar muito positivo de oportunidade
também de dar um passo importante aqui na ViaCred. Essas estruturas de gestão, elas precisam ser adequadas aos novos desafios, ao olhar de futuro, à demanda de crescimento, às demandas estratégicas, e assim vão tantas outras expectativas do próprio cooperado. Vanildo, vale lembrar que esse movimento ele já vem acontecendo há algum tempo aqui na cooperativa, né? Lá em 2023, os cooperados eles votaram e aprovaram em assembleia uma mudança no nosso quadro de diretores. A gente sai de 3 para 5 diretorias, né? E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas de lá para cá, as coisas foram acontecendo, mudando, se estruturando, amadurecendo, e agora chegou a hora de dar sequência. E Marcelo, eu queria saber de ti, por que a gente está fazendo esse movimento agora? Muito bom, Aline. Pessoal, o processo de sucessão aqui na ViaCred faz parte de um processo que a gente tem dito que é um processo natural. Natural, mas planejado. Tá? Dentro daquilo que nós fizemos aqui, isso foi construído com base em muito diálogo, em planejamento, algo que pensa na administração, que pensa na gestão, tá? Naquele crescimento e no processo de desenvolvimento que a ViaCred vem passando. Essa nova composição que tu acabaste de comentar, ela fortalece ainda mais o processo de governança, tá? De governança cooperativa. E quando nós falamos de governança cooperativa, nós estamos falando de princípios, de valores que visam assegurar, de alguma maneira, que as decisões sejam tomadas de forma transparente, de forma responsável, com foco nos interesses e nas necessidades dos nossos cooperados e das nossas comunidades. Tá? A organização da ViaCred, portanto, com base nessa governança, ela visa aproximar a gestão da comunidade e, de novo, do cooperado. Então, cada diretoria, ela fará uma representação, ela terá a necessidade dessa representação do quadro social, e isso, de alguma maneira, vai gerar mais fluidez e mais agilidade na tomada de decisões. Porque nós vivemos um sistema financeiro em transformação, em desenvolvimento, e dentro desse ritmo, nós precisamos acompanhar a batida de mercado, Aline. E o Marcelo, e esse preparo que você comenta, né, que aconteceu durante esses anos, você até falou que foi em 2023 que foi aprovado em assembleia, né, Aline? Isso. Mas aqui na cooperativa, desde antes, nós estamos com esse planejamento. Então, a gente pode dizer com convicção de que foi planejado, estruturado, preparado, teve mentoria, teve muito envolvimento das pessoas. Então, nós tratamos da sucessão aqui não como um mito, né, sendo discutido em 4 paredes. Nós realmente fizemos, né, um processo estruturado. E aqui, por exemplo, todas essas alterações, né, cabe dizer que a gente mexe em aproximadamente 15 cadeiras de liderança. Então, não tem como um processo desse não ser preparado, não ser planejado, né? E esse é um impacto importante. Então, não dá para fazer de uma hora para outra, não é o Vanildo assumindo em janeiro que a partir desse momento a gente começa a fazer a organização, né, e preparar tudo isso. Então, queria trazer esse ponto também do preparo e de tratar sucessão como sendo um processo natural das organizações, porque no fim das contas é isso, a gente precisa deixar essa cooperativa para as próximas gerações. Não tem a ver com a gestão atual, tem a ver com a perenidade do negócio, né? Bem importante isso, Lu, que tu trouxestes, né, a palavra impacto. E eu acho que o cooperado, ou quem está nos assistindo agora, ele pode estar se perguntando, beleza, entendi, mas qual que é o impacto que isso vai trazer lá para o futuro da cooperativa, né, na prática? Como é que isso vai funcionar no dia a dia? Porque hoje a cooperativa está funcionando, está indo bem, a gente confia, a gente conhece. E como é que isso muda no dia a dia agora? Você comentou de sair de 3 para 5 diretores, isso também foi muito bem pensado. E lembro que quando eu entrei na cooperativa, um tempo atrás, nós tínhamos aproximadamente 10 mil cooperados. É óbvio que a estrutura que é necessária hoje para uma cooperativa de mais de 1 milhão de cooperados, com 111 postos de atendimento, fora a quantidade de equipes administrativas, mais de 2 mil colaboradores, é preciso pensar nesse tipo de estruturação, porque também
também não para por aqui. A cooperativa com certeza quer expandir mais, quer crescer mais, porque nós temos como missão o crescimento, né? Levar esse modelo de negócio para muito mais gente. Essa estruturação é fundamental para esses próximos passos. Então, declarando, né, para todos os cooperados, quais são essas diretorias? Além da diretoria executiva, que é o CEO, então, da cooperativa, nós teremos, então, a diretoria de operações, já existente, mas ela se mantém, a diretoria de negócios, a diretoria administrativa e risco e a diretoria de expansão e desenvolvimento. Temos 2 novas, então. Então, estamos falando de 2 novas oportunidades surgindo aí para o nosso cooperado conhecer um pouco mais também. Legal. E Marcelo, como é que tá esse movimento por aqui? Eu só posso dizer, Aline, que de alguma forma, sendo até um pouquinho repetitivo, né, isso traduz, tá, a necessidade, a importância da proximidade com o cooperado. Né? É um movimento natural, é um movimento acompanhado, é um movimento contínuo, mas com um olhar relevante para o futuro da cooperativa. A gente evolui, né? Mantém a essência, a gente trilha novos caminhos, busca novas oportunidades, tem a questão do desenvolvimento, tem a questão da expansão, tem a questão da inovação, mas, de novo, a gente mantém a nossa visão como uma visão integrada. Ivanildo, o propósito é o mesmo, né? Perfeitamente. Eu diria que, em primeiro lugar, destacar que a nossa posição é de que encarar a mudança, ver a necessidade de evoluir como uma coisa boa, como uma coisa necessária, que às vezes mexe com a nossa atual situação, ou mexe com o comodismo em algumas vezes, mas ela é muito boa para a organização, porque a mudança ela se traduz em novas oportunidades, novos passos, né, adiante para o futuro. Mas, acima de tudo, o nosso compromisso aqui, a nossa certeza e a nossa confiança nas pessoas que estão aqui e que continuam fazendo a gestão e as novas que vão compor, é de uma certeza que o propósito da cooperativa está sendo cumprido, será cumprido, porque a mudança ela é necessária justamente para a gente cumprir esse papel de estar próximo do colaborador, estar próximo do cooperado, a gente poder acelerar determinados processos para que a gente continue entregando aquilo que é o papel da cooperativa, sendo cooperativa, né, com o mesmo propósito, com a mesma essência e agregando as inovações, as novas, eu diria assim, funcionalidades, os novos produtos, os novos negócios, sendo dinâmico ao ponto de cumprir o nosso compromisso com o nosso cooperado. Então, o cooperado no centro, o nosso propósito forte de unir pessoas e transformar vidas, a nosso compromisso de continuar sendo cooperativa de verdade, né? Continuar sendo uma cooperativa autêntica que atua próxima do cooperado, tanto no digital quanto no presencial, enfim, mas essa múltipla necessidade de atuação, ela exige também essas mudanças. Mas a nossa certeza é de que a gente avança para cumprir ainda melhor esse compromisso. Muito importante isso. E quando a gente fala de futuro, eu acho que o nosso cooperado pode estar pensando, beleza, entendi, vamos lá. E agora? Como é que a gente vai se posicionar nesse futuro, Marcelo? Aline, quando a gente fala de futuro, a gente vive um momento assim bastante singular, né? Nós tínhamos um planejamento estratégico que está se findando agora no exercício 2025, mas antes mesmo que ele fosse concluído, dado como encerrado, nós já passamos a olhar para o planejamento estratégico no ciclo 2026-2030, fazendo isso de maneira integrada, inclusive com o sistema AILOS. E dentro desta questão do planejamento, nós temos ingredientes lá extremamente importantes como a visão, como a missão, como o propósito que o Vanildo acabou de ressaltar. E quando a gente olha para uma visão de futuro, de crescimento, de sustentabilidade, tá? A necessidade da adaptação das estruturas da cooperativa faz com que a gente olhe para o incremento dessas diretorias, porque a gente vai passar por inovação, por desenvolvimento, por expansão, e cada um dos diretores que será agora empossado, que passará a compor esse novo time, né?
que já faz parte do time, mas eles estarão dentro de uma função diferente, eles terão um papel muito importante na relação e no processo de olhar para a ViaCred do futuro. E isso eu não tenho dúvida que esse time está mais do que preparado para assumir essas posições e fazer a cooperativa que a gente imaginou lá no início como a nossa ViaCred do futuro. E eu quero trazer... Quer complementar alguma coisa, Vanildo? Sim, eu diria que o futuro ele é feito com a base sólida daquilo que a gente tem até aqui, que são principalmente as pessoas, e que na ViaCred sempre foi uma característica de a gente focar nas pessoas, preparar as pessoas, tanto no âmbito técnico quanto no âmbito comportamental, relacional, para cumprir o nosso propósito, como já foi dito, mas a gente sente que a gente se sente seguro para dar esse passo adiante, porque a gente tem uma base sólida, né, feita nesse compromisso. Então as mudanças, elas assim nos desconfortam um pouquinho às vezes, mas quando a gente tem essa base, a gente sente que a gente pode ir com coragem, com determinação, com segurança, porque a gente tem essa base aí de acima de tudo, relacionamento e de confiança com o cooperado, né? A segurança de termos líderes cooperativistas, né, Aline? Hoje, mais de 92% dos nossos líderes foram desenvolvidos internamente. E isso para o cooperativismo é muito singular, né? Então, esses novos diretores também fazem parte desse grupo. E a gente que está aqui dentro sente e respira isso todos os dias, né? Nós somos inspirados por esses líderes também que abraçaram o cooperativismo e acreditam, né, que transformar a vida todos os dias faz parte de quem nós somos. E para a gente trazer, então, um fato muito importante que vai despertar aí a curiosidade de vocês em casa, é que hoje, exatamente no dia em que esse episódio está indo ao ar, os novos diretores tomam posse, né, desses novos cargos. Não só os novos, porque a gente já vai comentar aqui em sequência como é que vai ficar essa estrutura, mas, Vanildo, é o início de uma nova jornada, né? A gente sabe que ela vem repleta de desafios, de oportunidades, mas, assim como você falou, guiados por um único propósito. Então, será que a gente já consegue dar um spoiler de quem são esses novos nomes? Com certeza, Aline. Eles assumem hoje, então, a partir de hoje, a gente precisa divulgar. Mas eu diria que esse passo é um passo importante nesse ciclo de crescimento, de desenvolvimento. Ele simboliza esse momento, porque a organização, uma cooperativa do tamanho da ViaCred, ela é muito dinâmica, então essa mudança ocorre todos os dias. Mas esse fato da posse dos novos diretores, ela representa esse grande passo, mas que tem que continuar sendo caminhada nessa jornada todos os dias. Mas eu preciso anunciar os nomes aqui, então, ou por como favor. Ficou a nova diretoria, né? Então, o Marcelo Sestari, que está aqui e que é o atual diretor administrativo de risco, a partir de hoje ele passa a ser o diretor executivo principal, né? Em alguns lugares chama de CEO, ou enfim, o diretor executivo, como nós chamamos aqui, tendo a responsabilidade aí de, vamos dizer assim, conduzir a própria diretoria, né? É o responsável pela condução da diretoria. A Luciana Brick Pereira, que hoje é a diretora de operações, atua muito na gestão das equipes que atuam direto com o cooperado, ela passa a ser a nova diretora de negócios. É a nova diretoria, né, que hoje estava absorvida nas atuais diretorias, mas ela tem uma diretoria exclusiva para tratar dos negócios no âmbito da estratégia e de apoio a essa área que atua na frente com o cooperado. Por exemplo, a área de crédito, né, está dentro da diretoria de negócios. Na sequência, nós temos o novo diretor de operações, justamente essa diretoria que a Luciana fazia, que vem, e eu preciso aqui fazer um parênteses, nós tínhamos atualmente duas superintendências, de operações, que estavam ligadas à diretoria da Luciana. Então, o atual diretor, o novo diretor, eu diria, de operações, vem da superintendência, de uma das superintendências de operações, que é o Mírio Schumacher Júnior, que ele assume a diretoria de operações, como eu já falei. Na sequência, eu tenho a diretoria de desenvolvimento e expansão, que está sendo assumida pelo atual superintendente também de operações, Serginho Cis, e, por fim, né, a diretoria administrativa e de risco, que será, ou que está sendo assumida pelo atual superintendente de riscos, que é o Marcelo Marques,
que nós aqui chamamos de Marques, justamente para distinguir do Marcelo Sestaro. Então, essas cadeiras, ou essas diretorias, ou essas estruturas, né, elas estão dimensionadas, estão definidas como condizentes com a demanda ou com o desafio que o negócio da ViaCred impõe. Este que é um negócio cooperativo, é um modelo de negócio muito próprio, né? Não é só negócio e não é só a relação, é a relação e o negócio com o nosso cooperado. Então, são lideranças que estão conosco há muitos anos, né? O Marcelo, por exemplo, está há mais de 30 anos no quadro de colaboradores da ViaCred, então tem uma longa história de serviços prestados, né? Uma longa jornada de preparação e, acima de tudo, de relacionamento com o cooperado. A Luciana tem mais de 25 anos e os demais também são todos colaboradores de longa data, né? Que desde muito cedo vêm se preparando para as suas funções. Então, aqui, como eu disse, é um debate permanente, a gente falar de mudança, falar de preparação, falar de sucessão, falar de estudar, né? Para a gente se preparar para ser profissional dessa atividade. Então, eu diria que tem muito profissionalismo e tem muito compromisso aí com a nossa responsabilidade perante a gestão. Mas eu tenho certeza que a cooperativa está muito bem conduzida, né? Porque as diretorias ou as pessoas que estão sendo empossadas são não só conhecidas por nós, da atual gestão, mas principalmente pelos próprios cooperados que podem validar isso. E o próprio avanço desses papéis e dessa segregação, né? Tu trouxe esse termo, Vanildo, o quanto isso é importante, não só para as atuais demandas da cooperativa, mas para essa cooperativa do futuro, que a gente tem uma boa imaginação aí do que será, né? Fazendo um parênteses, já que você me lembrou, Luciana, eu acho que o debate desse colegiado é muito de alto nível, porque quando você tem 5 pessoas debatendo, 5 cabeças debatendo no bom sentido, né, conversando, dialogando, né, com esse olhar do cooperado, então nós temos uma riqueza de oportunidades, porque cada um traz os desafios da sua diretoria, mas um apelo que é sempre feito aqui, que a gente é um colegiado. Então, o debate, enfim, o estudo, o preparo, enfim, a troca, ela vai num alto nível até as últimas consequências de trazer todo o conteúdo, todas as informações, todo o preparo para tomar uma decisão estruturada. E quanto mais forte esse colegiado, né, quanto mais preparado e quanto mais robusto, melhor serão as decisões para o cooperado. Eu tenho certeza que você ficou um pouquinho curioso, né, para conhecer mais sobre esses diretores que assumem esse novo ciclo. E por isso, eu deixei algumas fotos aqui para vocês conhecerem o rostinho, pelo menos, dessas pessoas. E em breve, nós vamos trazer eles aqui no ViaCast para conhecer um pouco mais sobre a história e a trajetória deles até aqui. Mas eu quero me despedir, aproveitar para dar, né, um muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo hoje. Lu, muito obrigada pelas suas contribuições, visão, experiência, expectativas aí para esse novo momento também. Muito obrigada. Obrigada a vocês, um prazer sempre trocando aqui. Um prazer estar próximo do nosso cooperado, mesmo através de vídeo, né? Mas é sempre muito bom. Vanildo, novamente, a gente sabe que é uma jornada agora, uma nova jornada que se inicia, mas a gente é grato, né, de ter você. A gente vai continuar tendo, né, você aqui do nosso ladinho, a gente brinca que só muda de casa. Então, muito obrigada por compartilhar conosco também nesse ViaCast. Eu que agradeço muito, essa é uma oportunidade muito importante. Eu agradeço por toda a jornada, né, mas agradeço a confiança, acima de tudo, de cada um dos colaboradores, de cada um dos cooperados, e peço o apoio, né, que a gente continue tendo esse apoio, essa confiança, né, porque a cooperativa é uma casa de confiança. Aqui se vende confiança e se colhe confiança. Então, eu espero poder continuar, né, com a confiança de todos, tanto colaboradores, mas especialmente os cooperados, e fica aí a nossa gratidão, né, por essa jornada e continuar contando aí com vocês. Agradecer ao Conselho de Administração, especialmente na pessoa do Sr. Sérgio Cadori, pela confiança e pela aprovação desse processo como um todo. Muito obrigado. E Marcelo, muito obrigada. Eu acredito que a gente vai se ver muito por aqui ainda nos próximos episódios, mas obrigada por trazer esse olhar de futuro tão importante que a gente sabe que vem sendo construído nesses mais de 35 anos aqui na cooperativa e que a gente não tem dúvida de que ainda vão alguns longos anos pela frente também nessa construção coletiva conosco. Muito obrigada. Muito bom, Aline. Obrigado aí pela oportunidade, pela participação, né? Dizer para cada um de vocês
que estou muito feliz, estou muito contente aí com as nossas decisões, com a escolha de cada um dos novos integrantes, que olhar para a oportunidade, olhar para os desafios da ViaCred rumo a 2030, né, como uma organização que se perpetua e que se transforma dentro de tudo aquilo que tem acontecido, tá? Nos deixa muito animados, nos deixa muito esperançosos. Agradecer aqui em especial ao Vanildo, que confiou, que soube nos conduzir até agora, tá? E um grande abraço a todos que participaram aqui conosco neste dia. Legal, muito obrigada. E, gente, esse episódio ele foi muito especial para todos nós. Ele marcou um momento realmente de uma nova jornada, porque a gente fala muito que o cooperativismo ele é sobre continuidade, transformação e inovação, mas principalmente sobre fazermos juntos, né? Então, nos próximos episódios, a gente começa a conhecer os nossos novos diretores, que hoje já assumem esse cargo. E para começar, é claro, eu recebo o Marcelo Sestari, que vai contar um pouco da sua história, da sua trajetória no cooperativismo e como ele vai conduzir os próximos passos da ViaCred. Então, eu espero você lá, eu agradeço a sua participação e qualquer dúvida, também participe nas nossas redes sociais, deixe o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão. A gente fica bem feliz quando você participa com a gente. Então, muito obrigada e até o próximo episódio.